Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade no conjunto dos números inteiros, que é aquele conjunto no qual faz parte os números positivos e os números negativos. Vocês lembram que antes de nós sairmos aí, por causa da pandemia, nós havíamos começado nas operações com esses números e a professora tinha passado até 2 regrinhas referente à adição dos números inteiros, à subtração? Então, o exercício 1 traz uma revisão dessas 2 regrinhas. Inclusive, vocês têm até anotada no caderno. Mas se de repente alguém faltou e não tem, a professora colocou na folhinha também que vocês levaram para casa, das atividades dessa semana. A regra 1 é a seguinte: quando eu tenho uma operação em que os 2 sinais são iguais. Quando isso acontece, o que eu faço quando os 2 sinais são iguais? Você soma os números e conserva o sinal, ok? E quando os sinais são diferentes, que é referente à regra 2, o que você faz? Você subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Vamos ver 2 exemplos? Por exemplo, sinais iguais, mais 3 e mais 5. O que diz a regra dos sinais iguais? Quando os sinais são iguais, conserva os números e soma o sinal. Quer dizer, soma os números e conserva o sinal. 3 mais 5, 8. E conserva o mesmo sinal, ok? Mais um exemplo, agora com 2 sinais negativos. Menos 15 e menos 5. Aqui você deve 15 e deve 20. Quando você tem uma situação dessa, com os 2 sinais iguais, se você deve 15 e deve 5, qual que é a sua somatória? Você soma e conserva o sinal. Por exemplo, se você deve 15, né, no mercado, e aí você vai lá e compra mais 5 reais de mantimento e não paga. Se você já devia 15 e se você deve 5, quanto você deve no total? Você deve 20. Então, você soma os números e conserva o mesmo sinal, ok? Essa regrinha são para os sinais iguais. E agora, 2 exemplos para o sinal diferente. Quando eu tenho um positivo e um negativo, qual é o meu procedimento? Então, vamos lá. Mais 5, menos 10. Mais 5, menos 10. Sinais diferentes. O que diz a regrinha? Subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Você tem 5 e deve 10. Qual que é a sua situação? Mas como que eu tenho 5 e vou tirar 10? Não dá. Subtrai os números. Se 5 não tira 10, então 10 tira 5. 5 e conserva o sinal do número maior. Entre o 5 e o 10, quem é o maior? O 10. E o sinal dele é o quê? Negativo. Uma situação prática. Vamos supor, você me deve 10 reais. Porque o sinal de menos quer dizer que você deve. E você só tem 5 reais para me pagar. Então, você me paga os 5, que é o positivo, e ainda fica me devendo quanto? 5, ok? Outro exemplo. Menos 30, mais 15. Outra situação também da regrinha número 2. O que você tem que fazer? Subtrair os números e conservar o sinal do número maior. Se você deve 30 e só tem 15 para pagar, 30 menos 15, 15. Subtrai, tira. Conserva o sinal do número maior. Quem é o maior? 30. Então, aqui também, no caso, eu tenho resultado negativo, menos 15. Ok? Então, vocês façam os outros e depois nós voltamos corrigindo.